Olá, boa tarde para você. Agora 12h53. Um motociclista morreu ontem depois de ser atingido por uma linha com cerol na rodovia Presidente Dutra, próximo a Guaratinguetá. Cláudio César Ferraz, de 28 anos, era morador de Aparecida. O acidente aconteceu no quilômetro 68 da rodovia Presidente Dutra. O comerciante ia sentido Rio de Janeiro quando foi surpreendido por uma linha de pipa com cerol. Ao tentar se desviar, teve o pescoço degolado, as mãos cortadas e perdeu o controle da moto. O veículo ficou parcialmente destruído. O motociclista morreu na hora. Parentes e amigos lotaram o velório do comerciante, realizado nesta manhã em Aparecida. É inimaginável que ainda, com tudo que a gente sabe sobre o perigo do cerol, ainda não existem famílias que apoiam seus filhos a fazer uso do cerol, porque ainda essa semana eu vi um avô incentivando o neto a passar cerol. E eu vi esse avô sendo chamado a atenção e ele dizendo, deixa o meu neto se divertir. Então, não dá para descrever o que essa família está sentindo. Cerol, uma mistura de cola e vidro que, como a gente acabou de ver na reportagem, mata. Sobre esse assunto, eu converso agora com o sargento Ulisses de Oliveira Reis, do Corpo de Bombeiros de Taubaté. Obrigada pela sua presença, sargento. Bom, o uso do cerol é proibido? Boa tarde. O uso do cerol, na verdade, não é proibido. Existe no Código Penal Brasileiro, no artigo 132, quando se fala de periquitação de vida. Então, a título do Corpo de Bombeiros, o que a gente orienta? A gente só trabalha na parte preventiva, como a gente acabou de ver na reportagem. O avô incentivando o neto a fazer o uso da pipa, né, com o cerol. Então, a gente pede para que os pais, nesse período que nós estamos escolar, que é de férias, que orientem os seus filhos para não fazer isso próximo da margem da rodovia, próximo onde a gente tem o ciclista ou o motociclista. Mas por ser uma mistura perigosa que pode matar, se for encontrada, vocês podem apreender esse material, no caso a Polícia Militar? Existe alguma fiscalização desse tipo? Bom, nesse caso, quem faz a fiscalização de rua não é o Corpo de Bombeiros, a gente trabalha na parte preventiva. Então isso cabe tanto aos agentes de trânsito, como a Guarda Municipal, como a Polícia Militar, fazer esta fiscalização. Quando efetivamente vê que esse material ele é perigoso, ele é cortante, pode sim ser recolhido esse material e levado até o departamento de polícia para fazer o boletim de ocorrência. Agora, sargento, como o senhor mesmo disse, nós estamos em época de férias, muitos pais então devem orientar os filhos a, no caso, evitar a não usar, ou melhor dizendo, esse cerol que é usado pelos jovens, inclusive, para soltar pipa, né? Isso, então a gente deixa o nosso recado aqui. Qualquer um de nós, tanto os pais, somos usuários da via de trânsito. Então podemos envolver nesse acidente. Então a gente deixa aqui o conselho para que os pais orientem os seus filhos, se tiver mesmo que fazer o uso da pipa, que façam no local onde tem a menor concentração de pessoas, para que esse tipo de acidente não volte a ocorrer. Não só motociclista é vítima disso, né? Pode ocorrer inclusive com quem pode passar por usa uma bicicleta e, se for atingido, ocorre também um acidente aí grave também, né? Isso, nós temos o problema também das linhas que ficam abandonadas. Depois que ele faz uso da pipa, essas linhas com cerol ainda ficam no passeio na calçada, tanto o transuente também pode acabar se machucando, se envolvendo com esse tipo de acidente. No caso, um pedestre, se estiver passando uma pessoa, o poder de corte dessa linha é alto, né? Isso, tanto essa que você falou com a cola de vidro, tanto com a chilena, elas são altamente poder de corte muito grande. Então é perigoso tanto para o motociclista como o ciclista, como também para o pedestre. O senhor falou tem dois tipos aí de cerol? Isso, tem o que é mais conhecido, que é esse que você falou, com vidro e cola branca, e tem também o chileno aí, que ele é feito à base de quartzo com óxido de alumínio, que o seu poder de corte é bem maior. E isso aí, né, é triste que são vendidos em algumas lojas também, vende esse tipo de... Existe equipamentos de segurança para motorista, no caso o motociclista, utilizar na moto para poder evitar esse tipo de coisa? Sim, existe aí uma lei, né, que hoje a gente está com o motociclista e o mototaxista, que para eles, a partir de fevereiro do ano que vem, vai ser cobrado usar esse aparador de linha que é colocado no guidão das motocicletas. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença e pela entrevista. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.
E dessa vez, um caixa eletrônico em Potim foi alvo dos bandidos na madrugada de hoje. 4 homens encapuzados e armados renderam a segurança da Prefeitura de Potim e tentaram explodir o equipamento. O grupo teria invadido o local pelos fundos da Prefeitura. A dinamite, no entanto, não detonou e eles fugiram levando apenas o celular do vigia. O caixa eletrônico foi danificado com barras de ferro, como a gente pode visualizar aí nas imagens. E quase 50 caixas eletrônicos explodidos na região em 2012, 3 só no último fim de semana. Para as polícias civil e militar, a única maneira de conter a onda de assaltos aos terminais de autoatendimento seria o investimento em mecanismos de segurança. Vidros estilhaçados, terminais destruídos e prejuízo financeiro que parece não ter fim. Nem mesmo as câmeras de monitoramento intimidam os criminosos, que desde o início do ano explodiram 48 caixas eletrônicos na região. Somente em dezembro, 6 casos foram registrados. Segundo a Polícia Militar, que atende às ocorrências, 30% dos ataques aconteceram no litoral norte. O litoral ele é muito extenso, é como uma tripa, ele é extenso e estreito. A distância geográfica, quer seja da polícia ou das instalações dos caixas eletrônicos, facilita a atuação dos marginais. É mais fácil a fuga do marginal devido à distância ser maior entre um ponto e outro. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, existem no Brasil 182 mil terminais de autoatendimento. 50 mil estão instalados fora das agências, como em postos de combustíveis e lojas de conveniência. A Polícia Civil, que investiga os crimes, atribui o alto índice de ocorrências à facilidade de chegar aos equipamentos. Essa facilidade que está determinando esse tipo de delito. São quadrilhas, alguns integrantes já foram presos, mas isso está vindo no crescer. As pessoas continuam se especializando nessa modalidade por causa da facilidade. Muitas das vezes, esses caixas eletrônicos se encontram em local ermo, sem nenhum tipo de vigilância. Apesar da frequência dos ataques, segundo a Polícia Militar, de 1º de janeiro a 17 de dezembro deste ano, o número de casos caiu 17% em comparação com o mesmo período do ano passado. E essa queda é atribuída ao aumento das rondas, principalmente de madrugada. Mas para especialistas, o resultado só não foi melhor porque os bancos não investem em segurança. A presença de vigias 24 horas é uma das medidas apontadas pela Comissão de Segurança Pública da OAB. Teria que investir mais em vigilância 24 horas, né? 1, 2 vigilantes. E também na questão de tentar diminuir a ação, né, do marginal, né, através de melhores portas blindadas, questões que visam inibir a ação da marginalidade. As polícias civil e militar também cobram dos bancos a responsabilidade da prevenção. Esperamos que os bancos, no caso, a Febraban, criem mecanismos, vamos dizer assim, que venham dificultar esse tipo de delito. Por exemplo, a autodestruição das cédulas, qualquer ação de violência contra o caixa eletrônico. São medidas preventivas que cabem à empresa de segurança e à instituição bancária tomar. O que cabe à Polícia Militar já está sendo feito. A seguir, a previsão do tempo e mais notícias da região. Agora, 1h02, a gente volta já já.